Galera, muitas vezes a rivalidade da Marvel com a DC se estende para outros campos, como os vilões, por exemplo. Para alguns, os vilões da distinta concorrência são bem mais casca-grossa que os inimigos da Casa das Ideias. Mas vem comigo no vídeo que eu vou te mostrar que o problema é que a galera não conhece os vilões da Marvel. Vocês nem imaginam o que tem por aí. Inestrantes, Peter aqui. Galera, quando a Marvel quer pegar pesado com os vilões, ela também sabe fazer isso muito bem. Todos os nomes dessa lista que eu separei pra vocês são bem desconhecidos. Bem, digamos, lado B. E vocês não vão acreditar que esses caras realmente fazem parte do universo Marvel. Tem de tudo nessa lista. Das coisas mais inacreditáveis até as mais assustadoras. A editora pode até ser famosa, né, pelos personagens um pouco mais leves do que os da DC. Mas não significa que o lado barra pesada não existe. Dá uma olhadinha nesses vilões que eu vou trazer pra vocês agora. Styx! Existem dois personagens no universo Marvel que atendem pelo nome de Styx. Um é uma das várias personalidades do Legião, o Mutante, que chegou até a construir um corpo próprio uma vez, mas o outro é bem pior. O nome dele é Jacob Acorn, e ele era um morador de rua e foi submetido a um coquetel de medicamentos teste, que acabou dando muito ruim, claro. Ele tinha câncer e os remédios deveriam ter curado a doença, mas fizeram muito pior. Transformaram ele nesse mercenário chamado Styx, que simplesmente mata tudo que ele toca. Só de encostar no corpo do Styx, as suas células começam a deteriorar. É como se ele passasse o câncer dele para as outras pessoas e coisas no geral. Fala sério, que coisa mais horrível para servir de poder para um vilão, hein? Guerrilheiro. O Guerrilheiro não é um dos vilões mais importantes da Marvel. Na real, ele opera numa base bem urbana, enfrentando heróis como, por exemplo, Cavaleiro da Lua, Demolidor, Justiceiro, esses vigilantes em geral, tá? A questão com o Guerrilheiro é que ele tem um poder bizarro de transformar qualquer parte do corpo dele numa arma de fogo. Sério, basicamente o braço do cara vira um rifle. Uma arma de carne mesmo, a carne, pele e osso, né? O que atira. Tem como ser mais bizarro do que isso? Curiosamente, ele é um vilão que os desenhistas gostam muito de trabalhar com ele. Porque, na real, as possibilidades são praticamente infinitas. É bacana fazer história assim, né, com esse cara. Os poderes dele são fruto de um experimento da CIA, do qual ele fez parte, e depois disso foi só crime, tiro pra todo lado e algumas ilustrações realmente muito bizarras. Fera Negro. Todo mundo conhece muito bem o Dr. Hank McCoy dos X-Men, um dos grandes gênios do universo Marvel e mais popularmente conhecido pra vocês como Fera. Só que em outra realidade, lá na Terra 295, o Fera é bem diferente do que a gente está acostumado. Aquela é a realidade que a gente conhece como a Era do Apocalipse, e o Fera tem o pelo completamente preto, daí o nome, mas não é só isso. O McCoy daquele universo é um cientista maligno e torturador a serviço de Ensabanur, o Apocalipse. E pensa num cara que trabalha exatamente com o que ele gosta de fazer. O Fera Negro ama torturar as pessoas e fazer experimentos bizarros com as vítimas dele. E uma vez ele chegou a vir pra Terra 616, universo Marvel principal. Ele sequestrou o Fera original, pintou o próprio pelo de azul e aproveitou pra se infiltrar nos X-Men. Foi um problemão, né? Mad Jean Jaspers. Pelo tamanho do poder do Mad Jean Jaspers, é até estranho que ele seja um vilão tão desconhecido, sério. O cara já foi o ministro do Reino Unido, mas também é uma entidade cósmica, com poderes que podem alterar a realidade e funcionam em várias dimensões. Ele é um vilão que bate frente principalmente com o Capitão Britânia e com o X-Force também, né? Aquela divisão dos X-Men, que é um pouquinho mais porradeira, digamos assim. Menos heróica que os mutantes normais do Professor Xavier. Aliás, o Mad Jean Jasper também odeia mutantes. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas ele tem o costume de apagar ou complicar a vida deles em várias realidades. Só existe um jeito conhecido de derrotar o Mad Jean Jasper: tirar ele desse universo. Simples assim. Quem que se habilita? Espantalho! Ué, Peter, mas o vídeo não era sobre vilões da Marvel? Calma, esse aqui é o Espantalho da Marvel mesmo, tá? E se você pensa que ele é só mais uma cópia mequetrefe do vilão do Batman lá da DC, é melhor você reconsiderar. Você vai pensar um pouquinho melhor agora. Esse Espantalho aqui também é terrível, mas é bem diferente lá do Jonathan Crane, né, da distinta concorrência. Na Marvel, o nome dele é Ebenezer Lawton, e ele era um contorcionista de circo que decidiu virar um super vilão depois de ver o Homem de Ferro enfrentando um outro vilão. De bandido, ele logo escalou para serial killer e foi morto pelo motoqueiro fantasma. Mas esse não foi o fim da história. O Espantalho foi trazido de volta à vida pelo Coração Negro, um dos piores inimigos reais do espírito da vingança. E aí, dessa forma, ele também ganhou poderes demoníacos, né? Foi trazido de volta à vida, que nem o motoqueiro fantasma.
Agora sim a gente tem um espantalho assustador de verdade, casca grossa. E que não tem nada a ver com o da DC, apesar do nome e da aparência, né? Duende Demoníaco. Com certeza você conhece o Duende Verde, que é o maior inimigo do Homem-Aranha. Talvez conheça também o Duende Macabro, uma variação do Duende Verde. Recentemente rolou até o Duende Vermelho, mas provavelmente você não conhece o Duende Demoníaco. Um vilão que durou pouco, mas deu muita dor de cabeça pro Homem-Aranha. Na real, ele é o Jason Mason Dale, que é um dos vários duendes macabros que já existiram. Só que pra piorar, o cara caiu na besteira de fazer um pacto com o demônio, o que nunca dá certo. Você conhece algum pacto com o demônio que deu certo? Dito e feito, Mason Dale virou o hospedeiro de uma entidade demoníaca chamada de Nastir, que assumiu o controle do corpo dele e passou a atuar como uma versão do duende macabro, só que com poderes demoníacos, né? Tipo o Planador, que voava com mágica pura e não com tecnologia. O Duende Demoníaco foi um verdadeiro pesadelo pro Homem-Aranha. Muita gente não faz ideia de que ele existiu. Rei das Sombras. É muito estranho que o Rei das Sombras seja um vilão tão desconhecido, galera, porque na real, ele é muito importante. Nos quadrinhos ele é muito importante. Pra vocês terem uma ideia, esse foi o vilão que inspirou o professor Charles Xavier a criar os X-Men, depois de ter visto lá o Rei das Sombras em ação. Inicialmente ele era um mutante telepata, da mesma forma que o próprio Xavier, mas usando esses poderes pra fazer o mal, lógico, né? Depois foi descoberto que ele é uma espécie de demônio imortal, que usa o corpo de um hospedeiro para conseguir atuar, ou seja, você pode matar o hospedeiro, mas aí logo em seguida o Rei das Sombras vai achar outro e começa tudo de novo. Para piorar, o cara ainda tem o visual de dar pesadelos em qualquer um, com dentes afiados, né, pele escura, olhos amarelos, avermelhados. Sabe o Rei do Crime, Wilson Fisk? Imagina o Rei do Crime numa versão demoníaca. É aquilo ali. Esse é o Rei das Sombras. Você conhecia todos esses vilões da Marvel? Tem que ser honesto. Diz aqui embaixo se você conhecia todos ou qual que você conhecia. E coloca também algum outro que ninguém conhece. Duvido, duvido. Mas não pode mentir que você conhece todos. Só falta isso, hein? Vai que eu inventei algum e você fala, conheço todos. E cuidado, hein, rapaz. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque só nesse canal você tem acesso a tanta informação nerdística. Por isso que é bacana. Você assina não simplesmente para ser um número, mas para ser informado. A gente está sempre te mandando informação nerdística com muito conteúdo compilado, bacana, de quem realmente lê quadrinhos. Obrigado de coração por isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!